Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio da escola Chico Pereira. E atenção para as turmas B, C, D e E. Aqui é a professora Tatiana, sou a professora de língua portuguesa. E vamos aqui explicar o roteiro número 2, agora do segundo bimestre. Então, lembrando, pessoal, nós estamos seguindo a apostila Aprender Sempre, volume 2, tá? E estamos de acordo ali com o Centro de Mídias também. Então, quem está acompanhando o Centro de Mídias também vai conseguir desenvolver certinho, sem problema algum, aqui as atividades, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade, para a atividade do roteiro 2. Então, aqui no nosso roteiro número 2, lembrando, aqui nós estamos na sequência número 3, tá? Da apostila, volume 2, Aprender Sempre, aula número 1, Ser Pássaro, Primeiras Impressões. Diferente do roteiro anterior, que estávamos estudando os artigos de opinião, a estrutura desse texto, agora nós vamos olhar para os poemas, tá? Então, lembrando que poema, a gente vai ter que primeiro fazer a fruição, ou seja, vamos ler assim, sentir todas as essências, todos os sabores do poema, para depois a gente fazer o estudo, né, mais gramatical dele, tá? Então vamos lá, vamos apreciar agora o poema do Ser Pássaro, do nosso poeta Cruz e Souza. Ser pássaro. Ah, ser pássaro, ter toda a amplidão dos ares, para as asas abrir ruflantes e nervosas, dos parques através e dos moitais de rosa, nos floridos jardins, nas hortas e palmares. Ser pássaro, cantar, subir, voar na altura, pelos bosques sem fim, perder-se nas florestas, das folhagens do campo em meio das espessuras, das auroras de abril nas cristalinas festas. Tecer no tronco seco ou no tronco viçoso o quente lar do amor, o carinhoso ninho, de onde sairá mais tarde o pipilar mavioso de um outro mais gentil e meigo passarinho. Não temer o verão e não temer o inverno, para tudo alcançar na leve subsistência, no contínuo lidar, no labutar eterno, que é talvez da alegria a mais feliz essência. Viver, enfim, de luz e aromas delicados, nascido dentre a luz, gerado dentre aromas, sonorizando o azul, sonorizando os prados, e dormindo da flor sob a cheirosa comas. Voar, 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 voar eternamente, extinguir-se a voar no matinal gorjeio. É ser pássaro, é ter em cada asa fremente um sol para aquecer o frio de algum seio. Pronto, pessoal, nós tivemos aqui a leiturinha do nosso poema. Agora vocês poderão aí fazer, aí no caderninho de vocês, vocês têm um poema, fazer a leitura por vocês mesmos e observar todo aquilo que você está sentindo ao fazer a leitura. Né? Comece a imaginar as imagens a qual ele está nos dando a dica aí no poema. Comece a observar somente os sons que ao ler o poema, os sons que são produzidos. Isso tudo ajuda depois para a nossa interpretação do poema. Então vamos lá? Vamos seguir? Então, após a leitura do poema, aí nós vamos começar a pensar quais são os assuntos que ele está tratando, né? Então, na nossa perguntinha A, o que vocês acharam do poema? Então, pessoal, aqui nós temos uma questão bem pessoal. Digam aí, você gostou? Não gostou? Mas lembre-se, eu gostaria de saber o porquê. Tá? Me coloca aí o porquê que você gostou ou o porquê que você não gostou, tá bom? E seguindo aqui,
quais imagens, paisagens ou cenas vocês conseguem imaginar ao fazer a leitura? Então, na hora que você está fazendo a leitura do texto, ou ouvindo, eu declamando o texto ali para vocês, quais foram as imagens que foram produzidas, né? Conforme foi feita a leitura do Ser Pássaro, tá? Seguindo, questão C. Quais sensações o poema despertou em você? Aconchego, desconforto, alegria, medo? Indiquem versos específicos que tenham despertado sensações em vocês. Então, o que vocês vão fazer aqui? Bom, lembrando, poemas deve se ler várias vezes, tá? Então, leia ou escute ele várias vezes para que você possa observar e sentir essas sensações. Aí sim você vai ter a clara percepção de qual verso despertou qual sensação em você, tá? Pode colocar 1, 2 versos, já está bom, para que você possa exemplificar a sensação que foram despertados aí, conforme foi feita a leitura do texto, tá? Aí na questão D, vamos seguindo, qual desejo está sendo expresso no poema? Quando o eu lírico fala em ser pássaro, qual desejo humano parece estar sendo manifestado, né? Porque, lógico que a gente está sabendo ali no poema que ele está falando sobre pássaro, mas não é somente só sobre o pássaro. Lógico que ele está fazendo uma analogia com alguns sentimentos humanos. Quais seriam eles? Tá? Aí vocês vão colocar aí na respostinha da nossa questão D. Aí, seguindo, nós temos aqui a aula 3, o poeta e o contexto. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma pequena biografia sobre quem foi Cruz e Souza. Então, vocês vão ler agora a biografia do Cruz e Souza para vocês saberem quem foi este poeta. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente sabe que mas todo texto que é produzido, ele tem o seu contexto e ele é baseado naquilo que a pessoa está vivenciando no momento, tá? Pode ser o texto mais futurista que seja, ou falando sobre o passado, mas lógico que lá dentro do texto vai ter elementos que vão representar a sociedade da época. Então, por isso que é importante, quando a gente trata principalmente da literatura, conhecer o autor e conhecer a época em que viveu este autor, para a gente ter a exata noção do porquê que ele escreveu daquela maneira, tá? Então, vamos aqui vocês vão fazer, aí na sua apostilinha, a leitura de quem foi o Cruz e Souza, né? Eu dou a dica que vá um pouquinho mais além, pesquise na internet que vocês vão encontrar muita coisa interessante falando sobre este poeta. E aí a gente vai para as nossas questões, que aí a gente vai perceber muita coisa do que o poeta vivenciou está sendo expressado, ou o desejo dele está sendo expressado no texto, tá? Aí vem a nossa perguntinha A, aqui. A biografia do autor se distancia ou se aproxima da vida do pássaro descrita no poema? Então, vamos fazer um comparativo. Será que aquele desejo que está sendo expressado ali no poema é uma coisa que realmente o nosso poeta estava desejando, estava querendo viver esse sentimento? Então, vamos fazer essa aproximação. B. Agora que você conhece a biografia do autor, quais sensações a leitura do poema desperta em você? Será que modificou a sua visão em cima do poema ao conhecer quem é o poeta que escreveu este texto? Então, vamos aí colocar a sua sensação, se ela permaneceu a mesma, ou se ela modificou para qual? Na C, sua interpretação sobre o poema mudou depois de conhecer a biografia de seu autor? De que forma?
Tá? Então, mais uma vez, será que agora a sua interpretação, na B a gente viu a nossa sensação como leitores, agora a gente vai observar se a nossa interpretação do texto mudou. E na nossa última questãozinha, sabendo da biografia do autor, qual você acha que pode ter sido a intenção, né, do poema Ser Pássaro? Ou seja, qual era a intenção do autor ao escrever este poema? Qual seria o desejo dele na realidade? Então, neste momento aqui, depois da gente fazer aquela leitura de fruição e observar quais são as sensações que nós tivemos, agora, ao conhecer o poeta, o escritor, né, para fazer um comparativo da vida do escritor com a sua produção poética, para ver se encaixa ou não, né? Para ver se isso interferiu ou não na sua obra. Agora, seguindo, nós vamos começar a estudar as figuras de linguagem, né? Nas primeiras aulas, né, teve uma questãozinha lá na nossa ADE, em que saíram algumas figuras de linguagem e vocês, né, me disseram que vocês tinham dificuldade, que realmente vocês não tinham visto isso. Então, agora vamos começar com algumas figuras de linguagem. Então, aqui na aula 4, vocês vão pesquisar, vocês pesquisem aí na internet e também de maneira bem rapidinha, de uma maneira bem fácil de que vocês compreendam, vocês vão colocar aí o que é metáfora, o que é sinestesia, o que é aliteração e o que é onomatopeia. Por que isso é importante? Porque todas essas figuras de linguagens estão presentes neste poema em que fomos estudados. E é lógico que essas figuras de linguagem, vocês vão perceber que elas acontecem muitas e muitas vezes no nosso dia a dia. E podemos observar isso e começar a observar também que essas são algumas figuras de linguagem que sempre vão estar caindo nos vestibulares, tá? Então, para encerrar a nossa atividade do roteiro 2, aí vamos para a aula número 5, figuras de linguagem 2. Então vamos lá. Voltando ao poema, né? Ser Pássaro, verifique quais das figuras de linguagens estudadas estão presentes nela. Circule e escreva o nome das figuras de linguagem que você encontrar. Explique quais são os efeitos que cada figura de linguagem confere ao poema. Gente, também não precisa ser todas, tá? Podem ser algumas para que você possa exemplificar com mais calma. Então, você vai retirar um verso ali do poema e vai me dizer qual é a figura de linguagem que está presente ali naquele verso, tá? E aí você tira a fotinho aí da sua atividade feita no caderno ou feita na apostila e manda aqui para mim no meu WhatsApp, tá? Então, para que a gente possa encerrar a nossa atividade do dia, vai ficar por aí e até a próxima, até o roteiro 3, tá? Galerinha, que vocês tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Até a próxima.